Fala, rede! Tudo bem com vocês? Dev no controle, Gustavo na área para mais um vídeo aqui para o canal. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre MySQL. Vamos estar falando um pouco sobre a história do SQL e falando também sobre as vantagens, as desvantagens, né, de se utilizar um banco de dados SQL, né, para a sua empresa, né, para o seu projeto individual. E vamos estar falando um pouco no final deste vídeo sobre o padrão ANSI, tudo bem? Então, já de antemão, peço para você, né, que gostou do nosso conteúdo hoje, que a gente vai estar gravando, era para ser uma live, né, só que o YouTube não permitiu aí, então vamos gravar mesmo esse conteúdo para vocês. Peço para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho das notificações e, acima de tudo, comenta aqui para a gente o que você tem dúvida, né? O que você deseja que a gente esteja trazendo aqui para o canal para vocês, que aí o mais breve possível eu vou estar respondendo o seu comentário e assim trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tudo bem? Então, sem enrolação, vamos falar um pouco de MySQL. Para as pessoas que não me conhecem, tá? Eu também tenho que me apresentar antes. Meu nome é Gustavo, tenho 20 anos, moro aqui no Brasil, né? No estado de São Paulo, né? A capital também, cidade de São Paulo, a grande São Paulo, né? O pessoal fala. Estou cursando aqui o terceiro semestre de Ciência da Computação e sou formado pela plataforma da Alura no curso de MySQL manipulando seus dados, tudo bem? Vou ver se eu deixo o link do certificado aqui na descrição, caso você queira estar verificando, somente conteúdos de qualidade, tudo bem? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês a respeito de MySQL é que o MySQL é uma plataforma, tá? Tem muita gente que confunde, né, o SQL com o MySQL. O banco de dados, né, que a gente fala que é modelo de bancos de dados sequenciais, modelos de bancos de dados relacionais, né, possuem diferenças nas suas plataformas, tá bom? Cada empresa adere a uma plataforma conforme seu orçamento, né, conforme os seus hardwares, né, de processamento e etc, né? Então, às vezes uma empresa vai querer ficar com um produto que é mais potente e que seja melhor, né, de fazer a consulta dos dados, né, a manipulação dos dados. Já uma outra empresa pode preferir também uma plataforma mais barata, vamos dizer assim, né, que tem um custo menor de manutenção, não é um software tão difícil e vai armazenar dados ali necessários somente para a solicitação daquela empresa, tudo bem? Então, essa era a primeira coisa que eu queria já falar para vocês no início do nosso conteúdo de hoje, tudo bem? E outra coisa que eu tenho para falar para vocês a respeito do MySQL é que o MySQL ele é um modelo de banco de dados relacional, tudo bem? Mais para frente a gente vai estar trazendo outros bancos de dados, né, como MariaDB, né, que já é um modelo de dados ali sequencial, o SQL Server também a gente vai tentar trazer aqui no canal mais para frente, tá bom? Mas esse curso, esse treinamento que eu vou estar dando para vocês agora, ele é mais voltado para MySQL, tá bom? Que é aquele modelo de banco de dados relacional, tudo bem? Existem outros, né, diversos bancos de dados, a gente vai trazendo de pouquinho em pouquinho aqui para vocês, tudo bem? Vou abrir a minha tela com vocês, a gente vai estar vendo um pouco alguns pontos, tá? E a gente vai começar verificando aqui a origem, né, do SQL, tá bom? A linguagem SQL foi desenvolvida no começo dos anos 70, tá? Então, foi ali no começo dos anos 70 que, como fala aqui, né, na cidade de San José, né, na Califórnia, em um projeto chamado System R, né, da IBM, né? Aí aqui ele vai falar, né, do inglês Business Machines, né? International Business Machines, né? Máquinas de trabalho internacional, tá bom? Então a gente vê aqui que esse projeto ele começou, né, lá nos Estados Unidos, né? O SQL ele foi criado dentro desse projeto da IBM, tá bom? Cujo objetivo era comprovar a viabilidade da implementação de um modelo de dados relacional, tá? Para eu matar dúvidas de vocês já aqui nesse vídeo,
A gente vai gravar outros vídeos também de MySQL aqui para vocês. Hoje só vai ser embasamento teórico, tá bom? Tem muitas pessoas que chegam e me perguntam assim: Gustavo, o que é um modelo de banco de dados relacional? É muito simples de entender, tá bom? É um banco de dados que ele possui um campo, que é a coluna, né, para você que não tem tanta familiaridade, né, com banco de dados, né, mas você entende de Excel, por exemplo. Sabe, no Excel não tem linhas e colunas? A coluna, ela é o campo, tá? Do banco de dados relacional. A gente fala que uma coluna é um campo. Então, essa coluna, ela pode ter números, ela pode ter letras, ela pode ter caracteres especiais, tudo bem? E aí, dependendo do que ela for ter, ele vai ter uma especificação, tá bom? E, Gustavo, legal, você está falando sobre tipos de dados, mas, pô, você não falou que é um modelo de dados relacional ainda. Tá, vou falar agora para você. Esse campo, ele pode ser que tenha mais de uma tabela, né? A gente sabe que um banco de dados precisa de uma tabela, tá bom? Eu vou falar mais sobre essas partes práticas, tudo bem? Eu vou falar mais sobre essas questões que envolvem por dentro do banco de dados no nosso próximo vídeo, tá? Mas só para eu dar um clear aqui com vocês, né? Para eu dar uma adiantada, a gente possui entidades. O que é uma entidade? É uma parte do banco de dados, tudo bem? A gente sabe que a entidade maior de um banco de dados é o próprio banco de dados, tudo bem? Que ele é o todo, ele é o círculo de todo o banco de dados, ele é a totalidade, tudo bem? Porém, dentro do nosso banco de dados, nós podemos ter também outros, que eu estou fazendo um diagrama aqui para vocês, outros pontinhos, né, que abrangem o mesmo diagrama, né? É mais ou menos isso. Então, dentro de um banco de dados, eu posso ter 3 entidades por dentro dele, eu posso ter 2, né? E essas entidades, nós chamamos elas de esquemas também, tá bom? E, bom, aí a gente também tem entidades, né, que podem ser tabelas, podem ser outros modelos de dados, tá bom? Dentro do banco de dados. E resumindo é isso, tá? Não tem muita dificuldade. O modelo de banco de dados relacional, só para finalizar, ficou faltando esse ponto, é quando a gente tem 2 entidades, por exemplo, dentro de uma entidade máxima, que é o próprio banco de dados, e esses 2 bancos de dados, eles têm o mesmo campo chamado CPF. E aí eu preciso que esse CPF ele seja válido igual para os 2, né? Eu tenho, por exemplo, a tabela vendas e a tabela produção. E as duas têm o campo CPF. As duas vão precisar ter o mesmo CPF, a mesma validação, tudo bem? E essa validação de dados que vai acontecer, ele vai permitir ou vai recusar a inserção do dado, tudo bem? Aí, no próximo vídeo, eu vou falar mais sobre tipos de dados, né? Eu vou falar mais sobre capacidade de caracteres. É necessário a gente verificar tudo isso também, tá bom? Mas resumindo é isso. Eu tenho 2 campos iguais, mas em tabelas diferentes que eu preciso linkar eles, que pode também ser traduzido como chaves estrangeiras, tá? Que necessitam de um vínculo, né? Porque elas são iguais, mas elas carregam a mesma informação, só que estão em tabelas diferentes, a gente precisa da mesma validação. Tudo bem? Que um estudioso chamado Cud estava propondo, tá? Voltando ao nosso foco aqui, né, que é falar mais sobre a origem da SQL, a gente vai falar agora um pouco sobre as questões relacionadas a isso que eu estava falando agora há pouco, tá? Naquela época, os bancos de dados ainda não possuíam relacionamento entre as tabelas, né? Então é aquela parada que eu acabei de falar para vocês agora. Eu tenho 2 entidades, só que, pô, eu estou no modelo de dados sequencial. Como eu vou fazer esse relacionamento? Aí que vem a questão. Por isso que veio o CUD e propôs essa ideia de fazer um modelo de banco de dados relacional, para que 2 campos conseguissem ter a mesma informação vinculada ao mesmo script, tudo bem? Para a gente conseguir fazer uma validação de dados iguais nas duas, ao mesmo tempo, tá? Nas quais os dados eram armazenados, né? Óbvio.
Era a categoria de banco de dados mais antigos, a sequencial, que efetuava a consulta dos registros, só para dar um clear aqui para vocês, tá bom? Essa palavra que eu deixei aqui destacado de azul, não é nada mais, nada menos que no Excel, eu estou dando exemplo do Excel que acaba ficando mais fácil para vocês, que a linha, tá? A gente tem as linhas e as colunas. As linhas do Excel dentro do SQL a gente chama de registros, tá? Então, quando uma pessoa falar, né, pô, Gustavo, o que é um registro? Você vai falar para ela assim, é a linha, né, é o registro do meu banco de dados, de uma informação, tudo bem? E aí ele fala aqui, né, de maneira sequencial, ou seja, um após o outro. Então ele verificava de um a um, um a um, um a um, mas não tinha relação entre tabelas. Então era muito difícil naquela época a gente conseguir fazer um relacionamento, uma consulta de duas informações iguais, só que em tabelas diferentes, né? Era bem difícil fazer isso naquela época. Por isso que veio um modelo de banco de dados relacional, tudo bem? Com o surgimento dos bancos de dados relacionais, as DBMS, do inglês Database Management System, né? Que é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, né? Aí veio, né, esse sistema e CUDE considerou criar uma linguagem que facilitasse a extração e manipulação de dados, tá? Então esse foi um dos propósitos do CUDE de facilitar, né, aquele processo complexo, né, que não era igual a hoje que a gente tem nos bancos de dados, era um processo ainda mais complexo naquele tempo, né? 1900 ali de 1970, né, aquelas épocas ali era mais complicado de efetuar a abertura de um banco de dados, né? Hoje já é mais otimizado, né? A linguagem eles têm um padrão um padrão ANSI ainda, né? Mas muitas das vezes a gente consegue fazer um padrão estruturado, né? Para esse banco de dados. E esse propósito do CUDE é justamente para isso, para facilitar a extração e a manipulação desses dados para a nossa consulta, tudo bem? Para a gente conseguir consumir a informação. Além da manipulação das estruturas desse banco. Então, por exemplo, o cliente, né, nos solicitou fazer uma alteração dentro da tabela, por exemplo, da nossa entidade tabela, aonde ele quer acrescentar mais uma coluna. E essa coluna, por exemplo, se chama férias. Aí eu vou fazer, né, uma coluna nova. Eu vou explicar para vocês esse comando aí no próximo vídeo, tá? Mas tem como fazer, tá? Em uma tabela já existente, a gente adicionar mais uma coluna, que é o campo, tá? E ali inserir um dado com o tipo de dado, né? É bem legal, eu quero mostrar isso para vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Que vai ser super interessante. Aproveitando a característica de relacionamento entre eles, tá? Então, o propósito do CUDE era revolucionar a maneira que a gente via, né, naquele tempo, o que a gente chama de banco de dados. Era revolucionar, né? Trazer uma melhoria máxima aí, né, no sistema de gerenciamento. Mas para o final dos anos 80 e início dos anos 90, o órgão americano, o ANSI, né, da sigla American National Standard Institute, estabeleceu alguns padrões, tá? Então, a ANSI, ela estabeleceu alguns padrões para a consulta de banco de dados, tá? Relacionais. E esses padrões são seguidos até hoje. A gente acaba, para algumas funções, para algumas solicitações de clientes, fugindo um pouco desse padrão. Mas é porque são coisas que o padrão ANSI, como eu vou explicar isso lá nas desvantagens, tá? Ele possui uma grande limitação naquilo que a gente chama de estrutura condicional, tá? O if, o else, tá? O when, tá? Então ele tem essa dificuldade, na verdade ele nem consegue, pelo padrão ANSI, fazer essas operações de estrutura condicional. Então, muitas das vezes a gente tem que apelar mesmo por uma ferramenta que a própria MySQL, né, da linguagem, ele nos possibilita fazer uma estruturação do nosso algoritmo, tudo bem? Fazendo com que ele tenha uma estrutura condicional, tudo bem? Então foi criada a linguagem SQL, do inglês Structured
English Query Language, né? Que traduzindo seria a linguagem de consulta estruturada em inglês, tá? Então, foi aqui nessa época que foi criada a linguagem SQL, tá? O principal objetivo da linguagem SQL é padronizar a maneira como os registros são consultados no banco de dados relacional. A ANSI, ela criou esse padrão SQL justamente para isso, para fazer com que os registros sejam feitos de forma estruturada, né, de uma forma totalmente regulada, de uma forma totalmente padronizada, a consulta dos registros no banco de dados relacional. Tudo bem? É nada mais, nada menos que a gente seguir o mesmo padrão para executar um banco de dados para diversos produtos, por exemplo. Tudo bem? Atualmente, os bancos relacionais aderem ao padrão SQL, tá? Que vai além das consultas, é usado também na criação, alteração, estruturação, manipulação do banco de dados, além da maneira como o banco de dados interage com a segurança, tá? Que aqui a gente entra já mais na parte de DCL, né? Que é aquela parte que a gente cuida da administração do banco, tá? E quando a gente fala de administração do banco, a gente também fala de segurança, tudo bem? Então, esse padrão SQL, ele vai muito além de consulta de dados. Ele vai desde a criação do banco de dados até o término dele, né? Então, ele segue toda uma estrutura, todo um planejamento para a nossa elaboração de código, tudo bem? Entre outros usos. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Caso vocês queiram estar comentando aqui embaixo também, podem estar encaminhando seus comentários, tá bom? Eu vou aí responder no que for possível todos os comentários, tá bom? Aí agora eu vou falar um pouco para vocês das vantagens, né, de utilizar o MySQL, em vez de utilizar o SQL, o MariaDB, tá bom? Entre outros bancos de dados aí que temos no mercado. Entre as vantagens do banco de dados relacional, a primeira é que essa padronização, utilizando a linguagem SQL, tem um custo reduzido de aprendizado, ou seja, o aprendizado da linguagem SQL é melhor do que de muitas outras linguagens, porque ela possui um custo reduzido, né, nessa passagem de informações para, por exemplo, um funcionário de uma empresa aprender como funciona, né, a utilização desse banco de dados. Por exemplo, o profissional com conhecimento sobre o SQL da Oracle, tá? Que é uma outra plataforma de banco de dados, conseguiria manipular facilmente o SQL ou o SQL da Microsoft, né? O SQL Server, né? Ou seja, o aprendizado dessa pessoa, ela vai ser muito mais tranquilo do que propriamente um cara que nunca viu SQL na vida, tudo bem? Então, nesse caso, por exemplo, eu entendo de MySQL, aí eu vou querer ir para o MariaDB. Como eu já tenho conhecimento do MySQL, vai ser muito mais fácil para mim aprender a outra linguagem, a sintaxe dela, como efetua funções, tudo bem? Então, tem todas essas questões aí, tá bom? E ele nos informa assim também. Por mais que existam diferenças, principalmente na parte de funções, que é o que realmente diferencia de um banco de dados para outro, tá? A adaptação do profissional não é uma questão complicada, tá? Então, é questão mesmo de adaptação, né? Prática, constância, né? Utilizando a linguagem, né? A plataforma que você vai utilizar o SQL. Em menos aí de 2 semanas, uma semana, o cara ele já consegue aí ter um bom domínio, tá? Da linguagem. Outra vantagem é a portabilidade, tudo bem? Porque a portabilidade ela é uma vantagem. Por exemplo, é mais simples migrar sistemas que usam Oracle para SQL Server ou para MySQL, ou vice-versa. Aqui é interessante a gente falar a portabilidade num exemplo, tá? Por exemplo, nosso cliente, ele utiliza o SQL Server, né, da Microsoft, só que aí ele percebeu que ele precisa relacionar informações de diferentes entidades.
E aí o SQL Server ele já não consegue fazer aquilo com aquela qualidade que fazia antes, né? Com aquela velocidade, com aquela velocidade de processamento, capacidade de armazenamento, né? Suficientes para a demanda, né, do próprio cliente. Ou seja, ele vai querer mudar, né? Ele vai querer migrar de sistema, de plataforma. Ele vai pro MySQL. E aí, a portabilidade para o MySQL, para o cara que ele já utiliza o SQL Server, ela é um pouco mais tranquila do que a gente pegar uma linguagem de programação, por exemplo. Vamos supor, uma empresa utiliza Java nos seus sistemas, né, no seu aplicativo mobile, só que ele teve um problema, né? Veio um outro gerente, né? Veio uma outra pessoa e falou: ó, o sistema já não está funcionando como antes, né? Está meio ultrapassado. Tem muito isso, tá, pessoal? Para a galera que não sabe muito de programação, questão de versionamento, né? Ali a questão de velocidade, né? Tudo isso é codificado e aí a gente também tem plataformas que são mais ágeis, né? Dependendo da operação que ele vai querer fazer. Aí o cliente, ele não, sabe, não gostou, por exemplo. Ele falou, meu, tá muito devagar isso aqui, eu vou trocar de linguagem. É muito mais difícil você trocar, por exemplo, de um Java para um Python do que propriamente você trocar de um SQL Server para uma SQL. Porque o banco de dados ele é mais simples de manipular, de fazer as alterações do que uma linguagem de programação, que você vai ter que alterar a sintaxe, você vai ter que alterar as funções que foram ali declaradas. Então, tem uma série de coisas aí que acaba dando essa vantagem para SQL em cima de outras linguagens, mesmo que sendo fora de banco de dados. Tudo bem? Aí aqui a gente desce para longevidade, tá? É a garantia de que os seus relatórios ou processos utilizando SQL irão funcionar por um longo período, tá? Isso aqui ele está altamente relacionado com isso aqui, ó. Por quê? Porque quando a gente tem um sistema, mas a gente quer mudar para outro, por exemplo, que nem deu um exemplo aqui de cima, a gente está dando longevidade para o nosso sistema. Porque eu poderia fazer simplesmente assim, tirar o meu banco de dados e colocar ele no Excel, né? Que não é exatamente um banco de dados, ele faz ali um serviço secundário de banco de dados, mas não é o propósito principal deles, né? Apesar que, dependendo da operação, é sim, mas tem outros propósitos. Mas ele preferiu aderir a continuar com a linguagem de programação de banco de dados, né? Ele quis continuar, né? Preferiu continuar com um sistema que já faz a criação da tabela para ele, é algo mais visível, né? É algo mais fácil, né, dele ter essa informação filtrada, caso ele queira puxar um dado, por exemplo, de um registro, tudo bem? Já que estão sempre adaptados ao padrão ANSI, tá? Ou seja, ao efetuar um upgrade, por exemplo, do banco de dados, o seu sistema não ficará fora de serviço. Por exemplo, a matrícula de um funcionário X, ela alterou, agora ela não é mais 0001, agora ela é 0010, por exemplo, né? A gente consegue fazer essa alteração e o sistema ele não fica inoperante, tudo bem? Então, esse é um dos grandes padrões também da linguagem MySQL, tá? Outro benefício é a comunicação. O fato da maioria utilizar o SQL permite a facilidade de comunicação entre sistemas, tá? Como, por exemplo, o processo de ETL, que é extração, transformação e carregamento. Ou de integração entre sistemas, que ficam mais simples de serem desenvolvidos, né? Eu quero integrar o meu banco de dados para uma linguagem de programação, onde ele, por exemplo, o usuário ele vai fazer um formulário, e aí quando ele finalizar o formulário e der o OK, o complete ali, ele entra automaticamente dentro de um banco de dados com um modelo relacional, entrando em todas as tabelas que ali pede naquele formulário. Tudo bem? Para eu dar um exemplo para ficar mais fácil, que eu acho que não ficou tão claro ainda, tá? Eu tenho ali o meu site, né, a minha web page, tá? E ali é um formulário. Aí ele digitou todos os dados, deu certo, não errou nenhum campo, ele clicou em OK. Apareceu um pop-up para cima nele na tela falando que os dados foram encaminhados.
E dentro do sistema, internamente, no servidor, ele armazenou esse dado e já direto ele encaminhou para o banco, né? Porque ali vai ter uma linha de código que vai encaminhar para dentro do banco de dados. E aí, o que esse banco de dados vai fazer? Ele vai armazenar esse dado e vai incluir um registro, né? E ele sempre vai incluir um registro conforme nós colocamos a capacidade máxima dentro do banco de dados, né? Capacidade máxima de registros, tá? Que existe isso também, eu vou estar explicando mais também no próximo vídeo, tá bom? Que esse vídeo é bem introdutório para a gente falar um pouco de SQL. E a comunicação entre eles é bem mais tranquila por causa disso, tá? O SQL é um modelo de dados, modelo de banco de dados relacional, tudo bem? Simplesmente por esse fator, tá? Já que ambos utilizam o SQL padrão, tá? Por último, temos a liberdade de escolha. Por existir um padrão de linguagem, se a empresa optar pelo uso de um banco de dados relacional, não ficará presa à linguagem de comunicação, né? Ela não vai ficar presa, por exemplo, o banco de dados ali teve uma interferência, né, uma falta de comunicação, isso não existe, tá? Até porque o SQL tem uma alta capacidade ali de recebimento de dados, né? É a função dele fazer isso, aliás, né? O famoso insert into, né? A gente vai falar mais sobre ele no próximo vídeo. Ele tem essa característica, né? Não vai ficar presa à linguagem, né? As empresas, todas elas têm um padrão de desenvolvimento, né? A empresa A tem um padrão, a empresa B tem um padrão, e elas se diferem esse padrão. Porém, independente do padrão que ela for utilizar, ela não vai ficar presa na comunicação. Por quê? Porque já vai ter um desenvolvedor ali que vai fazer o processo de automatização e inclusão dentro do banco de dados, né? E ali vai ter, como já fala aqui, né? Já que são bem semelhantes, não vai ter essa divergência, né? Ela vai passar os dados ali mais facilmente, seja de banco de dados para banco de dados, quanto para linguagem de programação para banco de dados. Tudo bem? Ao tomar essa decisão, a corporação irá utilizar outros critérios de escolha. Aqui já entra aquela parada, né? De capacidade como performance, hardware, custo, entre outros. Então, ali a empresa vai verificar o que é melhor para ela, né? Se ela quer mais qualidade, se ela quer algo com custo menor, né? Um custo reduzido, ou se ela quer algo com custo reduzido, porém com relacionamento entre tabelas, né? Então vai ser avaliado vários critérios para encontrar o que mais atende à demanda de um cliente, por exemplo, tá bom? E bom, aqui a gente já falou todos os detalhes das vantagens do SQL, tudo bem? Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as desvantagens, tá? E são somente duas, né? Contra 5 vantagens, para você ver como essa linguagem ela é excelente. Eu estou muito ansioso para o próximo vídeo para eu mostrar para vocês, fazendo um projeto do zero, ao vivo com vocês, de uma empresa, né, X, que aí a gente recebeu um e-mail, né? Vou deixar os detalhes, né, do nosso próximo vídeo, para o próximo vídeo mesmo, né? Mas só passando, dando aquele flashbackzinho para vocês. Vai ser muito legal. Ativa o lembrete aqui do YouTube para você não perder a essa aula também, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre as desvantagens. Contudo, essa padronização não possui apenas vantagens. Há algumas desvantagens também, ainda que poucas. A primeira é a privação de criatividade, tá? O SQL possui limitações que podem não atender às novas demandas do mercado, tá? Na linguagem SQL, principalmente com o surgimento das redes sociais, tá? E dos enormes volumes de dados, chamados de Big Data. Ou seja, há uma carência na coleta de dados que estão trafegando na internet. Essa demanda, né, da Big Data, que eu vou estar falando futuramente aqui no canal também, são altos inserts, né, se eu posso dizer assim, altas inclusões, né, de dados, né, por exemplo, cadastro de usuários, ou, por exemplo, exclusão de usuários, né, uma alta demanda, sempre atualizando ali em tempo real. O SQL, infelizmente, ele tem uma limitação referente a isso, ele não é tão ágil para fazer mudanças em tempo real, né?
ela tem até uma certa velocidade, mas para Big Data ela já acaba sofrendo um pouco com essa agilidade. Às vezes ela pode rodar com uma lentidão, ela pode rodar ali com uma certa com um certo delay, né, tendo ali um atraso, né, de informações, gerando prejuízo, né? Então, tudo isso é criterizado, né, quando um cliente vai procurar um produto, né? Quando, por exemplo, um desenvolvedor vai falar também para o cliente qual a melhor escolha para ele fazer, né, de acordo com a demanda dele, né? Então tem todas essas questões aqui, principalmente nas redes sociais, que é life real, né? A gente fala assim, né? Que é vida real ali, sempre tendo novos cadastros, sempre tendo novas exclusões de dados, né, de usuários. Então acaba que tem essa limitação aí de volume, tá? De volume e de velocidade, né, dizendo. Outro ponto é a escassez de estruturação, tá, da linguagem SQL, já que ela não possui if, for e when. Isso é aquilo que eu falei aqui em cima, vocês lembram? Que o SQL tem esse problema, né, da estrutura condicional. De fato, o padrão ANSI ele não possui essa permissão, né, vamos dizer assim, ele não possui essa função incluída dentro do nosso sistema. Então, comandos condicionais, como as demais linguagens de programação, não possui, tá? Aí, naquela época, tá? Porque hoje já é um pouco mais diferente, eu vou falar isso agora. Para suprir essa carência de estruturação, os bancos de dados relacionais da Oracle, do SQL Server, da MySQL, criaram suas linguagens próprias internas, tá? Ou seja, eles fizeram ali, né? Isso é fora dos padrões da ANSI, tá? Que é muito importante. Futuramente eu vou estar trazendo um vídeo aqui no canal referente a essas estruturações também, né? Do padrão da ANSI, tá bom? Como a ANSI gosta, né? Dos códigos, né? Os códigos mais limpos, né? Conforme as solicitações deles. Mas eles criaram, né? Linguagens próprias, internas, que realizam esse conjunto de estruturação utilizando a linguagem SQL, tá? Mas que acaba se afastando um pouco do padrão da ANSI, tá? Aí, em um vídeo futuro, eu vou estar falando um pouco mais sobre essa instituição aqui, tá bom? E aí eu vou falar sobre os padrões e etc. E, bom, a gente já está chegando aqui no final do nosso vídeo, tá bom? A gente vai falar agora um pouco sobre o padrão da ANSI, mas a gente não vai abordar tão profundamente, tudo bem? Se estivesse gostando desse vídeo, faz um favor para mim, compartilha ele com seu colega que está querendo aprender banco de dados, está meio na dúvida. Pode mandar esse vídeo para ele, eu tenho certeza que ele vai, pelo menos, aprender um pouquinho de SQL aqui conosco, tá bom? Manda para ele que vai ser excelente, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre o padrão da ANSI, tá? Este possui 3 grupos de comandos, né? Gustavo, o que é um comando? Eu estou super na dúvida, Gustavo, o que é um comando? Um comando é uma linha de código, tá? É uma linha de código, aí a gente tem várias especificações para comandos, tá? Vamos dizer que a gente possui 3 comandos, né? Aí temos o comando de administração, de gerenciamento e de manipulação. Cada um desses comandos, ele possui uma inteligência própria que vai suprir uma necessidade solicitada. Então, o primeiro comando são os DDLs, tá? Que são as Data Definition Language, né? Que são as linguagens de definição de dados, tá? Quando a gente fala de DDL, é a parte da linguagem de SQL que permite a manipulação das estruturas do banco de dados, tá? Como fala aqui embaixo, criar um banco, criar tabelas, criar índices, apagar tabelas, alterar a política de crescimento de índice, tá? Política de crescimento de índice são aquela parte que a gente utiliza para fazer filtro, tá? Política de crescimento de índice, política de crescimento de registros, tá? São coisas parecidas, tá? Lembrando que o registro é a linha, né, do Excel, a linha da nossa tabela, né? Ou seja, os comandos que envolvem a estrutura do banco de dados relacional são os comandos do tipo DDL, né? Então, são aqueles que permitem a estruturação. Elas não mexem dentro de uma tabela, elas mexem pelo banco de dados em si.
São todas as configurações, são todas as abas e wizards, né, que o nosso banco de dados ele possui, tá? E é parte de estruturação, aquela parte do por fora da tabela, tá bom? Aí o nosso segundo grupo são os comandos chamados de DMLs, tá? Que são os Data Manipulation Language, tá? São linguagem de manipulação de dados. Este, já diferente do anterior, esse grupo visa gerenciar os dados, tá? Então, ele vai fazer o serviço que o DDL não faz, tá? Que ele cuida justamente da tabela, tá bom? Da nossa entidade tabela que a gente criou. Alterando, excluindo registros, né, do banco de dados, como as próprias tabelas também, né? Além disso, realizam as consultas, buscam as informações das estruturas, né, e as exibem para o usuário. Então, eu vou ensinar como faz isso aqui para vocês também, né, que é a parte de exibição ao usuário. E essa busca também ele faz, né, que a gente chama de consulta aqui no SQL, né? Ele faz a consulta, ele consegue exibir para o usuário, fazer filtragem, ele consegue fazer diversas coisas para a gente, tá bom? Incluir informação pelo insert into, criar uma tabela, né, utilizando ali o create data. Na verdade, não, é o create table, aí você coloca o nome da tabela, abre uma chavinha, tá bom? Aí as demais coisas aqui eu vou ensinar no próximo vídeo, tá bom? Mas é só para dar um gostinho também para vocês. Ele faz essa parte por dentro da tabela, tá bom? Exclusão de registro, inserção de registro, exibição ao usuário, tá bom? Ele vai fazer tudo isso aí para a gente, tá? E agora, para a gente finalizar o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, a gente vai falar um pouco sobre os comandos DCL, tá? Que são os Data Control Language, linguagem de controle de dados, tá bom? Aqui a gente vai mexer com segurança, nós vamos mexer com administração de banco de dados, tá? Este grupo nos permite administrar o banco de dados, como, por exemplo, né, a gente vai administrar ali, né? Como controle de acesso, gerenciamento do usuário, né? Aqui dentro do gerenciamento de usuário eu vou falar para ele se ele pode, por exemplo, adicionar uma chave primária ou se ele não pode adicionar, né? Se ele pode excluir um registro, se ele pode adicionar um registro, por exemplo, tá? O gerenciar o que cada usuário pode ou não visualizar também, né? Gerenciar o banco ao nível de estrutura, como política de crescimento, né? Quantos registros a gente vai ter na tabela, como e onde será armazenado no disco, né? Se a gente vai querer armazenar no servidor, se a gente vai querer armazenar no pendrive, né? Também tem essas questões. Se for uma empresa de pequeno porte, talvez até consiga armazenar no pendrive, né? Mais difícil, mas como exemplo aí para vocês, tá bom? Administrar os processos, saber quantos processos estão sendo executados, né? Dentro da nossa linha de comando, né? Do SQL. Verificar se eles estão funcionando também corretamente, se não tem nenhum problema no código, se ele não está rodando algo que eu não quero, né, por exemplo, na exibição do dado, né, se ele não está operando algum erro. E, por último, o controle de log, tá bom? Que é o controle de quantas pessoas, por exemplo, estão logadas no nosso sistema, né? Tem 4 logados, tem 5 logados. A gente consegue também fazer o controle de usuários conectados a um servidor SQL, dentro de um banco de dados, tá bom? E assim por diante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui na descrição que a gente vai estar aí fazendo novos vídeos, tá? E o nosso próximo vídeo a gente já vai botar na prática, né, os conceitos que a gente aprendeu hoje nesse vídeo. E desejo para vocês aí tudo de bom, uma excelente noite para vocês e tchau, tchau.